alegria estarmos aqui. Que culto especial. Hoje eu vou pregar rapidinho para a gente não terminar muito tarde o nosso culto. Mas é tão bom um culto cheio de coisas. Eu gosto. É tão bom ver os ministérios da nossa igreja crescendo. E estamos numa série, uma colheita sobrenatural. A sua colheita será sobrenatural ainda em 2026, você crê? E nós estaremos conversando sobre isso, falando sobre isso, entendendo o tempo. E tem uns 15 dias que a Sandra me convidou para um evento. E uma pessoa chegou lá e foi contar um pouquinho da história dela. E ela começou com o seguinte: eu descobri que quando você quebra princípios, os princípios te quebram. E essa frase ficou ecoando no meu coração. E eu comecei a orar ao Senhor. E comecei a perceber alguns princípios que eu estava negociando. O Senhor falou altamente ao meu coração, fortemente ao meu coração. E eu comecei a estudar sobre isso. E a Bíblia ela é repleta de princípios. A Bíblia, na verdade, é um manual de princípios para que você possa guiar a sua vida, não é verdade? E muitas vezes nós pensamos princípios como um Deus mau, um Deus castrador, ou um Deus que não quer que você viva as coisas intensamente. Mas o que eu quero te dizer e começar essa palavra dizendo: princípios te protegem. Princípios nos protegem. Quantas vezes o seu filho pequeno pegou e falou: pai, deixa eu dirigir. E você disse: não. Né? Você ainda não tem 18 anos. E eu vim de um pai muito rígido. E eu só peguei o carro quando eu fiz 18 anos. Eu queria muito pegar o carro. Meu pai tinha uma caminhonetona, tinha um sonho de dirigir aquilo. Tanto que quando eu fiz 18 anos, eu não queria andar no meu carro, eu queria andar na caminhonete do meu pai. Princípios nos protegem. E existem princípios para que você viva uma colheita sobrenatural. Existem princípios que nós precisamos observar. E eu não vou falar de todos, porque ao longo desses 2 meses nós vamos falar de vários. Mas eu quero conversar com vocês que muitas vezes nós estamos muito preocupados com a bênção, com o milagre. E não estamos preocupados com o que o Senhor precisa fazer para que a gente alcance o milagre. Tem um livro que eu sempre indico todas as vezes que eu tenho oportunidade, que é um livro que mudou a minha vida depois da Bíblia, claro, chamado Vitória no Deserto. E esse livro diz o seguinte: você está passando por um deserto? Não pergunte ao Senhor por quê, né? Pergunte para quê. Senhor, o que eu ainda não aprendi. E ele fala que à medida que você aprende diante de um deserto, diante de uma dificuldade, diante de um momento de onde Deus está te espremendo, ele falou que quanto mais rápido você aprende, mais rápido você sai. Princípios. Obedecer princípios. E nós sabemos que Deus é um Deus de colheita, Deus é um Deus que ama a prosperidade do seu povo. E eu tenho certeza que se eu perguntar para você, você tem uma lista de colheitas sobrenaturais que o seu coração quer alcançar, não tem? Eu tenho, você tem? Né? Filhos, casamento, vida financeira, trabalho, vida emocional, todos nós temos. Mas muitas vezes nós não estamos olhando para o que o Senhor precisa fazer no nosso coração, para que você esteja preparado para sustentar a colheita. Sabe por quê? Eu lembro de uma frase que meu pai um dia disse para mim, não sei se foi meu pai ou foi minha mãe, mas eu lembro, a gente morava numa casa ali no Parque Palace, e eu lembro deles falando assim: Deus não dá asa para cobra. Já ouviram isso? Né? Ou seja, se o teu coração não estiver pronto, você não vai voar. Você precisa ter um coração ensinável, um coração preparado, porque Deus não vai te dar nada que te destrua, Deus não vai te dar nenhuma bênção que te afaste daquilo que é primordial, que é o seu relacionamento com Ele. E sabe por que eu tenho entendido que muitas colheitas nós não alcançamos, nós não ainda colocamos a mão, porque o nosso coração não está preparado. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu fiquei imaginando um agricultor, né? Ele ora meses, Deus manda chuva, né? E eu atendo algumas pessoas do agro e fica naquela seca, é chuva, chove demais, a terra molha demais, né? Ou ora para parar a chuva, ora para a chuva vir. Mas se aquele agricultor não preparou a terra, não arou a terra, não adubou e não semeou, não adianta a chuva. Não adianta. E sabe uma coisa? Se você não lança sementes, né, o milagre que você tanto pede ao Senhor pode vir. Mas se você não tiver princípios, não vai adiantar nada o milagre. E sabe uma coisa?
que eu tenho entendido, Deus faz milagres. Você crê nisso? Eu creio. Eu tenho vivido milagres na minha vida. Mas normalmente e intencionalmente, Ele governa a sua vida por princípios. Quantos creem que o mar vermelho ter aberto foi um milagre? Você crê? Mas o que Moisés teve que fazer? Levantar o cajado. Jesus multiplicou os pães. Rafa até falou sobre isso, meu pai também, semana passada. 2 palavras maravilhosas que nós já tivemos nessa campanha, assistam. Mas precisou de alguém ir lá entregar os pães e os peixes. Percebe que os milagres, eles revelam o poder de Deus, e os princípios, eles revelam a sabedoria de Deus e a nossa obediência a Ele. E eu quero te dizer uma coisa, nós precisamos das duas coisas, porque um milagre muda tudo nas nossas vidas num dia, né? O sim de Deus, algo, né, sobrenatural que acontece. Mas eu quero te dizer uma coisa mais profunda ainda que eu tenho pensado. Os princípios transformam a sua vida por inteiro. E muitos de nós estamos esperando um milagre, numa cena da nossa vida, enquanto o Senhor quer reestruturar você por inteiro, arrancando raízes, transformando o seu coração, modificando a forma como é que você lida com as coisas, com as pessoas. E você pode até perguntar, Ruth, por que Deus trabalha assim? Por que Ele não quer apenas entregar as bênçãos ou os milagres dele nas minhas mãos? Porque eu tenho descoberto que Deus não quer formar apenas pessoas interessadas no que Ele faz. Deus quer formar filhos que entendem o relacionamento que um pai verdadeiro precisa ter com o filho. Então Deus não quer entregar apenas uma colheita sobrenatural na sua mão, mas Ele quer preparar o seu coração. Eu fiquei pensando no agricultor. Deus quer preparar o agricultor para todas as fases, para o inverno, para o verão, para a colheita, para a semeadura, para todas as estações que nós precisamos para viver uma colheita sobrenatural. E eu quero ler com vocês Josué 1. E se você puder abrir a sua Bíblia junto comigo, nós vamos ler do 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Olha o Senhor repetindo de novo. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Deste modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? De novo, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos ficar nesses 3 versos, do 7 ao 9. Olha só que coisa interessante. Aqui é uma progressão bonita, né? Super interessante nesse versículo, né? Aqui no versículo 7, Deus fala sobre obediência. Obedeça toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E aí no verso 8 ele ainda fala: medite na palavra fielmente no livro da lei, para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. No versículo 9 ele fala de novo sobre coragem e perseverança. E sabe uma coisa interessante que eu fiquei pensando? Se eu fosse Deus, eu ia falar: Josué, a terra é bonita.
Tem grandes coisas, tem maravilhas, tem várias. Olha o tamanho da bênção que eu estou preparando para você. Mas Deus faz exatamente o contrário. Deus fortalece o caráter e a postura de Josué como líder. Ele fala sobre coragem, ele fala sobre obediência, ele fala sobre meditar na palavra. Ele fala para você não se desviar. Sabe por quê? Eu entendi que Deus sabia que a terra prometida ele não seria protegida ou conquistada, sustentada por um bom exército, um exército forte, poderoso. Mas eu entendi que ele seria sustentada por um homem que tivesse com seu caráter, vivendo segundo os princípios do reino de Deus. Deus trabalhou na identidade de Josué, Deus trabalhou no caráter, Deus falou, pode ir que eu estou contigo. Olha só que coisa interessante, sabe, Deus não estava preocupado com a grande colheita que seria a terra prometida, Deus estava preocupado em Josué entender quem ele era no Senhor. Deus estava preocupado, e eu quero repetir devagar, Deus está menos preocupado em mostrar para você a sua colheita, e mais preocupado em preparar você para sustentar a colheita. E o que o Senhor precisa preparar no seu coração? E o primeiro princípio que eu tenho entendido do Senhor nesses dias, que eu até ministrei no nosso último discipulado, que você já ouviu falar que o abecedário do crente não é A, B, C, D, é o quê? Obedecer. Esse é o primeiro princípio que sustenta o nosso coração, que vai nos ajudar a sustentar uma colheita sobrenatural, um coração obediente. Lá no versículo 8, ele diz, não cesse de falar desse livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Ou seja, o tempo todo, tudo que você for fazer, qualquer decisão que você for tomar, veja na palavra o que o Senhor diz. Para que você tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então, você o quê? Será bem sucedido. Primeiro, então, obedeça. Depois, prospere, seja bem sucedido. E muitas vezes a gente quer inverter isso, né? Eu fiquei pensando em Abraão. Deus chega para ele e fala, sai da sua terra, né? Sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus ia mostrar. Abraão não perguntou, não, deixa primeiro eu ver para saber onde eu estou indo, para depois eu ir. Não, ele foi. E sabe o que isso me mostra? A obediência quase sempre ela vai parecer ilógica, porque ela aparece antes do milagre. Ela sempre vem antes da colheita. A obediência. Obedecer. Sabe? A obediência ela vem sempre antes, porque depois, sabe, você já obedeceu e depois você falou, nossa, agora eu estou entendendo. Agora estou entendendo tudo que o Senhor fez comigo. É isso, a sua obediência, a obediência a Deus é dizer vai, não vai, fecha essa porta, não assine esse contrato, fale com aquela pessoa, não fale com aquela pessoa. E muitas vezes nós queremos entender e colocar Deus numa perspectiva humana. Mas Deus só está pedindo para você, vai e me obedece. Fiquei pensando no Noé também, quando Deus pede para ele construir a arca. Já pensou? A Bíblia fala que ele foi ridicularizado, que os vizinhos falavam, você está doido? Que isso? Quantas decisões você toma no reino de Deus, quantos posicionamentos você toma que a sua família fala, agora virou crente. Olha o crente, criticando. E eu quero te dizer uma coisa, queridos, somente obedeça. A obediência precede a colheita sobrenatural. Não existe colheita sobrenatural se você não obedece. Provérbios 3, versículo de 5 a 6 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ruth, o que é obedecer? Obedecer é você confiar, mesmo sem entender. Obedecer à voz de Deus, obedecer à direção de Deus, obedecer à direção do seu pastor, do seu líder, é tão importante, porque te protege. E eu quero te dizer, talvez exista uma área da sua vida que Deus
já te falou que você precisa tomar uma decisão, uma postura, mas você está esperando primeiro sentir. Ai, deixa eu sentir, deixa Deus confirmar. Não, querido, hoje em nome de Jesus, Deus está dizendo para você, a próxima estação da sua vida, a próxima colheita sobrenatural da sua vida, começa com um passo de obediência. Obediência. Porque obediência, ela não é a prova do que você entendeu tudo. Ela não é prova de entendimento, ela é prova de confiança. Quantos aqui confiam no Senhor? Eu confio. E porque eu confio, nós precisamos obedecer. E talvez, se você esquecer tudo que eu falar hoje, lembre dessa frase. Toda colheita sobrenatural começa com uma obediência aparentemente comum. E muitas vezes a gente acha que uma colheita grande, algo generoso, vai acontecer por uma obediência extraordinária. Não, o que Deus nos pede, a obediência nas coisas pequenas, no dia a dia. Não mentir, não trair, não roubar, obedecer a sua palavra, ler a Bíblia, orar. Obediências nas coisas ordinárias da vida. E eu fiquei pensando, será que alguém aplaudiu Noé enquanto ele construía a arca? Enquanto ele obedecia a Deus? Possivelmente não. Será que quando Abraão falou, tô indo, a Bíblia fala que ele estava cheio de mulher, cheio de família, cheio de filho, cheio de servo. Imagina a crítica que ele não recebeu. Será que alguém estava aplaudindo Abraão porque ele obedeceu quando ele saiu? Possivelmente também não. Também acho que nem Josué, quando ele assume aquela liderança. Mas Deus estava presente com eles em cada passo de obediência. Em cada passo de alinhar o seu coração à palavra e à verdade de Deus. E aí, Ruth, legal, eu estou obedecendo. Estou semeando. Né? Então muitas pessoas obedecem, plantam, até começam, mas eu tenho descoberto também que existe outro princípio fundamental para uma colheita sobrenatural. A perseverança. Muitos de nós paramos em grandes projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Paramos no meio do caminho. E sabe que eu tenho descoberto, lendo a palavra, que é a perseverança que sustenta a sua colheita. Gálatas 6, vamos ler lá Gálatas 6, versículos 7 ao 9. Esse é o versículo tema da nossa campanha. E ele disse assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quer uma colheita mais sobrenatural do que a vida eterna, gente? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Fala assim comigo, no tempo próprio. Deus tem o tempo dele. Quantos projetos você desistiu que o Senhor colocou no teu coração? Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse o seguinte, Ruth, Deus me deu tudo, eu vi tudo. Eu vi como se fosse uma visão e eu parei de madrugada e eu escrevi tudo. Eu falei, e aí? Já fez alguma coisa? Nada. Falei, do que adianta então? Do que adianta Deus descer do céu e te mostrar? Se você não age, se você não persevera, se você não insiste. E eu quero te dizer uma coisa. A colheita ela não é determinada pelo seu desejo de ter uma colheita sobrenatural, mas sim pela sua fidelidade em continuar semeando e a sua perseverança. E muitas vezes eu fiquei pensando, Deus primeiro precisa preparar o coração do agricultor e toda a estrutura da fazenda antes da colheita. Ele precisa estar com o galpão limpo, com os maquinários. Uma vez eu estava atendendo um cara e ele falou, doutora, você vai ter que me acompanhar na colheita. E eu falei, gente, como é que ele vai colher e fazer terapia, né? Aí eu fiquei esperando. Gente, não faz nada não, entra numa máquina, um computador gigante. E aí ele disse que o cara que mexe no computador tinha passado mal. Ele foi mexer no computador lá, colocou o celularzinho. E a gente ficou conversando e não fez mais nada. A colheitadeira fez tudo.
né? E eu fiquei pensando nisso hoje, enquanto eu preparava essa palavra. Sabe, o quanto aquele homem teve que se preparar, quanto dinheiro ele gastou para aquela máquina. Sabe, então o tempo próprio de Deus. Aqui no versículo ele não fala, amanhã você vai colher. Você vai colher quando o seu coração quiser. Ele diz que é o tempo próprio. E sabe por quê? Deus não trabalha apenas em cumprir as suas promessas. Deus trabalha em cuidar do seu coração. Deus trabalha com processos. Nós, quando falamos sobre o livro dos sonhos, minha mãe tem uma frase que mexe muito com o meu coração. A importância não é o sonho em si, mas é quem você se torna enquanto você sonha. E aí eu quero parafrasear ela, né? A colheita, a importância desse momento não é quando você colhe, mas é quem você está se tornando enquanto você semeia, persevera e espera. Quem você está se tornando? Um murmurador, um acusador, um amargurado, ou um homem cheio de fé que tem declarado que as promessas de Deus serão verdade, que para todas as promessas de Deus você tem o sim do Senhor. E quem não gosta de colher, gente? Quem não gosta de bênção? Eu estava conversando esses dias com os meus filhos e eu falei, na vida nós vamos muito mais errar do que acertar. Hoje o que você é bom fazendo, você primeiro errou muito, para depois então, você ser bom no que você faz. É ou não é? Eu lembro quando eu comecei a atender, quando eu comecei a administrar a igreja, tanta bobagem que eu já fiz, tantas decisões erradas que eu tomei. Mas em cada decisão errada, eu aprendi a confiar no Senhor, aprendi a ter um coração ensinável, a ouvir as pessoas. Deus foi lapidando o meu coração. E viver nessa geração que nós estamos vivendo, do imediatismo, de tudo muito rápido. Quantos aqui ficam nervosos quando seu computador demora mais de 3 minutos para ligar? Eu fico, Jesus amado. Né? Que pena, porque quando eu comprei ele, ligava em 1 segundo. Agora ele demora 3, 4 minutos e vai me dando nervoso. A mensagem do WhatsApp não desce na velocidade do meu pensamento. E sabe o que eu tenho descoberto? Deus nunca foi apressado. Se você vai ler a palavra dele, você vê o tempo todo ele formando e preparando pessoas. Preparando. E às vezes você pode dizer para mim, tem anos que eu oro pelos meus filhos, para os meus filhos estarem na igreja. Tem ano que eu oro pelo meu cônjuge, para o meu casamento. Faz anos que eu espero uma resposta. E sabe o que eu tenho entendido? Que muitos de nós nos sentimos abandonados nesse processo. Mas a Bíblia, quando a gente lê lá Josué 1, o tempo todo, 3 vezes, fala, seja forte e corajoso, eu estou com você. A demora de Deus nunca pode significar no seu coração abandono. Não se sinta abandonado. Quando demorar um pouquinho mais do que a sua ansiedade, o seu coração desejaria. Não se sinta abandonado por Deus, quando aquele projeto que você coloca o teu coração não deu os frutos que você deseja. E essa palavra começou a ecoar no meu coração. Sexta-feira estávamos lá em Brasília e depois da nossa ordenação, o que eu mais ouvia das pessoas era, nossa, demorou muito, tantas pessoas foram antes de vocês. Tantas pessoas. E eu falei pro Rafael, já não aguentava mais. Mas demorou tanto. E eu só respondia, eu confio no tempo certo de Deus. E o meu coração do Rafael nunca esteve nessa ordenação, nesse desejo de mais título. Porque isso não é o que norteia o nosso coração. Não é isso que o nosso coração deseja. O nosso coração deseja servir mais, amar mais, nos humilhar mais. Sabe? E aí eu fiquei pensando, e eu fiquei louvando ao Senhor pelo tempo certo dele na minha vida. Porque como fomos preparados, e sabe uma das coisas que eu estou entendendo que essa campanha vai nos ensinar? Maturidade espiritual. Maturidade significa que você entende que Deus não é regido pela sua emoção, mas Deus trabalha na transformação profunda do teu coração. Antes você não confiava, hoje você confia mais. Antes você não entendia, hoje você confia mais. Antes você questionava, hoje você agradece. Antes você murmurava e hoje você dá ações de graças. Meu pai falou sobre José semana passada, né? Entre o sonho e a realização de José,
teve o poço, teve a escravidão, teve injustiça, teve prisão, teve espera. E aí eu te pergunto, Sara Recreio, Deus se esqueceu da promessa? Não. E eu quero te perguntar uma coisa, se Deus não esqueceu da promessa de José, ele se esqueceu da sua? Não. Você pode dizer, Deus não se esqueceu da minha promessa. Você precisa declarar isso sobre a sua vida. Ele não se esqueceu da sua promessa. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido? A espera de Deus nunca é vazia de sentido, de significado. Ela está sempre produzindo algo em mim. E a minha pergunta nessa noite é: o que Deus precisa produzir em você nesses dias? E talvez a grande pergunta dessa nossa campanha não é: Deus, quando chegará a minha colheita sobrenatural? Mas é: Senhor, quem eu preciso me tornar para sustentar a minha colheita sobrenatural? Amém. E aí logo lembro de Salmos 1, versículos 1 a 3, e eu amo esse salmo de paixão. E quando eu era menor, eu lembro que eu falava ele de cor. Vamos ler. Eu quero que você preste atenção nas palavras profundas desses salmos. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, dos atrapalhados, dos ansiosos, dos apressados, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Querido, Satanás vai querer trazer insegurança no teu coração quando você ouvir um não, uma porta fechada, uma briga, uma confusão. Mas aí nesse momento você medita na palavra, você declara a palavra sobre a sua vida, você se posiciona em oração, você levanta as suas mãos e começa a adorar e a louvar e a profetizar. Vai para o 3. Como é que essa pessoa? Como uma árvore plantada junto a ribeiros. Dá tempo no fruto que ele quer? Não. Dá fruto no tempo? E as suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz prospera. Prospera. Quem vive segundo a palavra, a obediência, produz fruto no tempo certo. O tempo certo de Deus não é o nosso tempo. E para a gente terminar, um princípio 3, a gente vai falar sobre isso em outros momentos, mas a honra e a generosidade revelam o coração do Filho de Deus. E muitas vezes a gente vê que muitas pessoas buscam Deus na dor, no desespero, porque estão desesperados por uma bênção, por uma transformação. Tá tudo bem. Mas quando a gente vê Jesus pregou muito mais sobre dar do que sobre receber. E quando a Bíblia fala sobre honra, sobre generosidade, sobre serviço, sobre colocar Deus em primeiro lugar, sabe, não porque Deus precisa de algo seu, mas porque nós precisamos a desenvolver confiança. E eu quero te dizer uma coisa: a honra nunca começa diante de uma autoridade terrena. Você precisa honrar a Deus com tudo que você tem. Ela começa diante de Deus. Porque se você aprende a honrar a Deus, os seus princípios, você vai aprender a honrar as pessoas e os princípios aqui da terra também. Generosidade não é sobre dinheiro, mas generosidade é sobre um coração doador, que doa seu tempo, sua atenção, seu ouvido, que doa o seu perdão, que serve com seus dons, com seus talentos. E eu tenho aprendido que generosidade é um estilo de vida de um cristão. Generosidade é um estilo de vida de alguém que quer glorificar o nome do Senhor aqui na terra. E Jesus, ele foi nosso maior exemplo. Não vai dar para eu ler todos os versículos que eu separei, mas eu quero te dizer uma coisa: o reino de Deus sempre será um reino de pessoas generosas, um reino de entrega, de doação, porque o nosso rei, ele foi o primeiro a se entregar. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos revela quem nós somos, e aquilo que a gente faz com o que ele nos deu revela quem você está se tornando
diante dele? Quem você está se tornando? E nós falamos aqui sobre obediência, sobre perseverança, sobre honra, sobre generosidade. Mas a gente falou basicamente de uma coisa fundamental: um caráter transformado. Porque Deus nunca quis apenas entregar para você as bênçãos que Ele prometeu, mas Ele sempre quis transformar de pecadores a filhos, de homens e mulheres perdidos a homens e mulheres com propósito, a homens e mulheres que são grandes no reino de Deus. E para mim essa é a grande diferença, porque o mundo vai medir o seu sucesso pelo tamanho da sua colheita, mas Deus mede o seu sucesso pelo tamanho da fidelidade do seu coração, aos princípios e aos projetos que Ele tem para você. Então eu não sei, mas muitos de nós podemos estar perguntando: Senhor, quando virá a minha colheita? Eu estava falando hoje de manhã, eu recebi um bolinho embalado assim num guardanapo para você. Aí eu falei: isso é uma colheita sobrenatural. Alguém que se lembra de mim com tanto carinho, que fez um bolo, que sabe que eu gosto. Sabe, tantas colheitas nós já temos recebido e a gente não tem percebido. Sabe, tantas coisas. Você pode chegar hoje, eu quero que você chegue em casa hoje, eu quero te dar esse desafio. Chegue lá na sua casa e declare: a minha casa já é uma colheita sobrenatural. O meu casamento já é uma colheita sobrenatural. Os meus filhos, o carro que eu ando, o dinheiro da passagem que eu tenho, é uma colheita sobrenatural. E você não fica perguntando: Senhor Deus, quando vai vir? Mas eu quero que você possa fazer uma outra pergunta: Senhor, quem eu preciso me tornar para viver absolutamente tudo aquilo que o Senhor preparou para mim? Nós temos profetizado, Sara Recreio, que nesse segundo semestre você vai viver em 6 meses o que você não viveu no início do ano. Eu creio em nome de Jesus. Viveremos uma colheita sobrenatural de relacionamentos curados, filhos consagrados ao Senhor, os seus filhos vivendo debaixo da proteção do reino de Deus. E sabe, por isso que eu falei para vocês que essa campanha será uma campanha sobre maturidade espiritual. Porque, sabe, quando eu leio lá Josué 1, eu penso uma coisa: Deus não levou aquele povo à terra prometida simplesmente para mudar o lugar onde eles moravam. Deus levou aquele povo e por 40 anos Ele criou um novo povo que revelasse o seu caráter. O caráter de obediência. E hoje eu tenho entendido uma coisa sobre o coração do nosso Deus. Durante muitos anos, muitas vezes eu entendia que os princípios vinham testar apenas nossa obediência. Mas hoje eu também entendo que os princípios nos protegem, porque Deus nos ama. E quando Deus diz: perdoa seu irmão que te fez mal, Ele não está pedindo para dificultar a sua vida, mas Ele sabe que a falta de perdão destrói você. E quando Ele fala: honra o seu irmão, né? Não é porque Deus precisa de mais honra ou porque as pessoas precisam de honra, mas Ele sabe que a desonra destrói os seus relacionamentos. E quando Deus te pede: seja fiel, Ele sabe que a infidelidade também destrói famílias, alianças. Por isso que quando Deus diz: seja generoso, não é porque Ele precisa dos recursos que Ele tem colocado na sua mão, mas Ele sabe que a avareza pode destruir o projeto que Ele tem para a sua vida aqui na terra. E eu quero dizer mais uma vez para você, e eu quero que você possa sair com essa frase ecoando no seu coração: os princípios de Deus são a demonstração do amor dEle e do cuidado dEle comigo. Obedecer princípios. E sabe, quando João 10:10, e o louvor pode vir, ele fala: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham vida em abundância. Jesus nos diz: eu vim trazer regras, eu vim trazer o peso sobre vocês. Ele fala: eu vim trazer vida. E todos os princípios que o Senhor estabelece sobre as nossas vidas,
é para te trazer uma vida abundante. Todos os princípios te protegem. Protege o seu casamento, protege os seus relacionamentos, protege a sua mente, protege a sua alma, protege a igreja. Protege a todos nós. Qual princípio da palavra do Senhor você precisa hoje se tornar ainda mais obediente? Sabe, nós precisamos nos tornar obstinados em obedecer à direção do Senhor. Não deixe o seu coração se contaminar com as emoções que diz: obedece agora, aqui você negocia, obedece ali, aqui você faz o seu jeito. Não. A maior colheita sobrenatural não é o que o Senhor coloca nas suas mãos, mas é o que Ele quer fazer no seu coração. Feche os teus olhos onde você está. Sabe? E no final das contas, o maior milagre nunca foi apenas frutos palpáveis nas nossas mãos. Mas eu entendo que Deus quer pegar pecadores e transformá-los em filhos obedientes, que não negociam princípios. E essa será a maior colheita sobrenatural do reino de Deus, filhos obedientes. E com os teus olhos fechados, eu gostaria de te desafiar a fazer uma oração. Senhor Deus, mostra onde eu tenho negociado princípios, onde eu não tenho sido fiel àquilo que o Senhor tem me desafiado, aonde o meu coração precisa ser transformado. Quais as dores eu tornei como altar na minha vida, que hoje, Senhor Deus, eu preciso avançar e não tenho conseguido, estou paralisada. Dores, decepções, frustrações. Hoje o Senhor está curando o teu coração. Hoje o Senhor está curando o teu coração. Hoje o Senhor está transformando você de dentro para fora, transformando você em alguém capaz de sustentar as bênçãos sem medida, a colheita sobrenatural, as comportas dos céus que vão se abrir sobre a sua vida, precisam encontrar você, o filho maduro. Deixe o Espírito Santo trazer revelação, que não basta conhecer os princípios, a gente precisa vivê-los. Sabe, Mateus fala sobre aquele homem que ouve a palavra e edifica a sua casa sobre a rocha. Isso são princípios. Princípios sustentam as nossas vidas quando chegam as tempestades. Princípios te sustentam nos dias maus. Princípios te sustentam no dia que você quer fugir de tudo, largar tudo. Obediência, obediência. Senhor Deus, nós não queremos, Pai, andar segundo o nosso próprio entendimento, mas nós queremos, Senhor Deus, ser filhos obedientes, em nome de Jesus. E eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser. Você pode dizer isso mais uma vez? Eu vou construir. Eu vou construir somente em Ti, não vou ser. Mais uma vez, vamos declarar isso. Eu vou construir. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou somente em Ti, não vou ser abalado. Santo
Pai. Vamos declarar isso mais uma vez. Eu vou construir minha vida em Ti. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, Tu és minha, somente em Ti. Não vou. Mais uma vez, vamos, eu vou construir, vamos, igreja, vamos! Eu vou construir. Tu és. Eu vou confiar. Eu vou somente em Ti. Não vou. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Deixa os planos falar no teu coração. Os planos de Deus, ninguém impede. Vai declarando isso, vai declarando isso. Não se frustrarão. Não se frustrarão. E os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Quero ler com vocês Oséias 10:12, que diz assim: semeiem para vocês segundo a justiça, colham segundo a misericórdia, lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Antes da colheita, Deus está preparando o seu coração, para que você possa estar pronto para sustentar a grande colheita que você vai receber ainda esse ano. Levanta suas mãos agora e começa a orar sobre a sua colheita. E começa a dizer: Deus, prepara o meu coração, prepara a minha casa, prepara a minha boca, prepara as minhas atitudes, os meus pensamentos. Eu quero estar pronto, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor tem para derramar na minha vida. Querido, aquilo que ainda não rompeu na tua vida, Deus ainda precisa trabalhar, Deus ainda precisa modificar, Deus ainda precisa transformar suas crenças, seus pensamentos. Hoje é o dia do Senhor começar uma transformação profunda no teu coração. Hoje nós estamos dizendo: Senhor Deus, prepara o nosso coração para que nós possamos ter sabedoria para sustentar toda a grande colheita que nós teremos esse ano, em nome de Jesus. Olha o que o Senhor te fala nessa noite. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Mais uma vez, eu estou contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impede. Mais uma vez, vamos declarar isso. E não se frustrarão, não se frustrarão, pois os planos de Deus ninguém impedirá. Amém. Coloca sua mão no seu coração aí agora.
Eu não sei se de repente você tem algo no seu coração que você está de repente triste. Você de repente está ficando, Deus, poxa Deus, quando é que isso vai acontecer? E de repente esse atraso, essa demora tem ferido você, tem tirado a alegria do seu rosto, tem abatido você. Você se vê como alguém que de repente sente, como a Ruth falou, abandonado. Você sente realmente, parece que Deus está chateado com você, Deus está te castigando. Não, a Bíblia diz que nós colheremos no tempo próprio. Nós colheremos se nós não desfalecermos. Hoje, em nome de Jesus, receba força no seu coração para você aguentar até o dia correto, o dia que Deus determinou. A Bíblia diz que todas as promessas dele têm nele o sim. Elas vão acontecer se você não desistir. Se em nome de Jesus você chegou aqui triste, abatido, porque algumas promessas não se realizaram ainda, de repente no seu casamento, na sua casa, na sua vida financeira, na sua saúde, ainda não aconteceram. A palavra de Deus para você é: aquieta seu coração. Se ele prometeu, a sua colheita, ela é certa. Em nome de Jesus, receba hoje o fortalecimento vindo da parte do Senhor. Você vai ver a bondade do Senhor e a fidelidade do Senhor sobre os seus dias, em nome de Jesus. Amém? Eu posso ouvir um amém? O amém é um selo naquilo que está sendo profetizado. Eu posso ouvir um amém? Amém, assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu e Ruth estamos muito felizes. Como vocês sabem, nós somos, quer dizer, alguns de vocês não sabem, nós somos ordenados bispos da Sara Nossa Terra, lá em Brasília agora. Foi muito legal, foi muito especial, foi profético pra gente, mas digamos assim, foi como eu tenho falado, foi como se fosse um casamento no civil. Casamento no civil é bom, é importante, legalmente nós estamos casados, né? Legalmente nós somos bispos, mas a festa vai ser lá em São Paulo, lá na Sara Conference. Hoje eu mandei aí no grupo da família Sara Recreio. Já mudaram as pessoas, vai ter Juliane Souza, Dunamis Music. Gente, vai ser uma loucura o que vai acontecer lá. Eu queria encorajar você para estar lá com a gente. Vai ser um momento muito especial, vivenciando tudo aquilo que a Sara Nossa Terra... Gente, você não sabe o que é a Sara Nossa Terra até você ir no Sara Conference. Você não sabe o que é a Sara Nossa Terra, você não sabe. Você é Kids ainda, você é Arena Kids, você é Sara Kids. Você está realmente sarense, de carteirinha, quando você vivencia o que nós vamos vivenciar em São Paulo. São 3 dias, coloca na sua agenda, 23, 24 e 25 de julho, lá no ginásio do Ibirapuera. Se a experiência não for boa, nós devolvemos o dinheiro para você. Satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Amém? Então, coloque na sua agenda, esteja lá, se desafie. Eu quero águas mais profundas. Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Eu quero realmente experimentar tudo que Deus tem pra gente como igreja. Quero desafiar você a estar com a gente. Tudo que nós estamos falando aqui, que realmente a nossa igreja, com essa série de palavras, nós vivenciaremos um tempo de colheitas sobrenaturais. Posso ouvir um amém? Quem quer vivenciar colheita sobrenatural? Bom, metade da igreja. Quem quer viver colheitas sobrenaturais? Graças a Deus. Só que é importante saber que a Bíblia, todo esse processo, como a pastora Ruth falou, mais importante do que a colheita é o que está acontecendo dentro da gente. A Bíblia diz, tem um versículo aqui interessante, que ele fala assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter uma colheita sobrenatural e perder a sua alma? Não vale a pena. A gente crê que realmente a gente pode ganhar o mundo inteiro, mas a gente ter realmente o mundo inteiro, Deus realmente aprovando aquilo que a gente faz, a gente junto com a nossa família, com os nossos amigos, com os princípios, realmente crescendo de uma forma sólida e que realmente vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Isso é possível. No último dia de agosto, eu já quero começar a semear isso no seu coração. No último dia de agosto da nossa campanha, vai ser o dia da super semente. A super semente vai ser o quê? Onde que nós experimentaremos a generosidade na prática. O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Vai ser um dia onde que nós vamos desde já orar e falar assim: Deus, me usa para abençoar um irmão meu aqui da igreja, uma pessoa aqui da igreja. Você de repente vai trazer algo que Deus vai colocar no seu coração para alguém. De repente você vai falar: poxa Deus, eu tenho um tênis aqui que eu nunca usei, eu quero dar para alguém. Deus, eu vou comprar algo que é para a cara de tal pessoa. Deus, eu estou no meu coração para dar de repente um Corolla Zero na vida do Cristiano, está aqui na frente. Você recebe?
um BYD, um carro elétrico, um Fusca antigo para dar para o Mano Joe. Enfim, o que Deus colocar no seu coração, de repente você nem sabe quem, mas depois você vai trazer para a igreja. Mas a nossa ideia é que todos nós venhamos com algo para dar para alguém. E a gente faça uma grande festa da generosidade aqui na nossa igreja. Tudo vai culminar na colheita sobrenatural. Mas mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu não recebi nada, mas você deu algo. E isso aos olhos do Senhor é mais importante do que receber algo. Então prepare o seu coração para isso. Estava ali pensando, amor, a gente de repente nesse dia aqui, então a gente fazer um grande almoço, onde cada um traz alguma coisa de forma de generosidade. Já pensou, Sandrinha? Cada um trazer, eu vou trazer um frango assado, eu vou trazer uma feijoada, e a gente fazer uma bagunça aqui de comida, vai ser uma loucura isso aqui. Vamos organizar isso direitinho. Antes disso tem a nossa festa junina, mais uma oportunidade de expressar a nossa generosidade. Nossa, não é festa junina, desculpa, a gente converteu isso para arraiar. Então, arraiar, dançar no recreio. Enfim, uma série de coisas para a gente experimentar isso. Amém? E já encerrando o nosso culto para a gente orar. Uma visitante está aqui na nossa igreja, queridíssima, mulher de Deus, gostei muito dela, da família dela. Ela me viu hoje, eu vim de bispo para o batismo, só que aí os jovens me botaram essa roupa. O Arena Jovem, cadê a Arena Jovem? Uou! O Arena Jovem me colocou essa roupa aqui, e eu falei, pô, agora eu tô jovem, Arena Jovem. Aí essa moça chegou para mim, você é o bispo dos jovens? Aí eu cheguei para ela, você percebeu, né, que eu sou jovem, né? Ela, não, é porque está escrito nas costas da sua camisa. Aí eu falei, realmente eu tô velho, mas a camisa é de jovem. Essa camisa aqui, você vai comprar lá fora, você vai ajudar os nossos jovens a irem para o camp dele dos jovens. Então ali fora tem um standzinho que você pode passar ali e comprar uma camisa como essa daqui e abençoar o ministério do nosso Arena Jovem, para que eles estejam lá curtindo, experimentando um tempo de unção, de consagração e santificação ao Senhor. Amém? Vamos orar. Estende suas mãos aí, quero abençoar você, para que você tenha uma colheita sobrenatural, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai experimentar uma semana com muita paz. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Nessa semana, eu queria declarar para você que você está coberto pelo sangue de Jesus. Existe uma cobertura espiritual sobre a sua vida. A palavra de Deus nos garante: todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você tem feito movimento na direção do Senhor, você tem aprendido que a colheita é certa, mas só você não desfalecer. Então me responde aí, vai. Como é que vai ser a sua colheita? Vamos lá, a gente está aprendendo que Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. E essa obra significa algo muito importante para o Senhor. Como é que vai ser a sua colheita? Eu abençoo você para isso, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.